Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter, grupo referência em educação à distância no Brasil. Eu sou a professora Aline, coordenadora de cursos de pós-graduação do Grupo Ninter, e estarei com vocês aqui nos próximos 30 minutos, conversando, debatendo, refletindo, abordando temáticas sempre relacionadas ao contexto da área de negócios e as tendências da sociedade. E hoje trouxe uma convidada especial, doutora Aneli Leia Neves. Doutora Aneli, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A nossa convidada de hoje, ela está um pouco distante, né? Ela está em Toledo, aqui no Paraná. E a doutora Aneli, ela é formada em fonoaudiologia pela PUC Paraná, há mais de 20 anos atuando no mercado. E aí a gente está falando do nosso programa, né, que se chama Negócios e Tendências. E aí vocês que nos acompanham podem se perguntar, mas o que uma fonoaudióloga tem a ver com o programa Negócios e Tendências? E aqui eu deixo a pergunta. Mas antes de começar a conversa com a nossa convidada, eu vou fazer uma sessão aqui, abra seu coração, né? E vou contar para vocês um pouco da minha história. Porque quem me conhece hoje atrás das telas, seja através do programa de rádio ou do programa da pós-graduação de televisão também que nós temos, o Por Dentro da Pós, ou outros eventos que nós fazemos online, a própria sala de aula que exige fala, não imagina, né, o quanto eu sofri quando era menor de falar rápido, de falar muito rápido. Vocês não acreditam. As pessoas não entenderem o que eu falava. Eu tinha um tio que brincava, eu tinha que ter uma tradutora, né, quando eu falava. Porque eu falava e as pessoas não entendiam, porque eu falava muito rápido. Seja por uma questão das mais diversas, né, ansiedade, articulação, não sei. E aí eu cheguei numa situação no ensino médio, onde duas situações me marcaram muito quando eu fiz ensino médio no antigo Cefet aqui em Curitiba. Era obrigatório fazer palestra todo semestre na aula de língua portuguesa. E eu fui fazer uma palestra sobre uma temática X, tinha um tempo de fala. E eu lembro que o professor, na época, professor Enio, professores sempre marcam a vida da gente, né? O professor Enio, ele entrou na sala, foi o tempo dele quase fechar a porta, de ir e voltar da mesa dos professores, e eu já tinha quase acabado a palestra. Ele me deu todo um feedback da importância da fala e tudo mais. E também tive uma outra professora, também no Cefet, que era de História da Arte. E eu lembro que eu cheguei assim, cheio de material para falar sobre comunicação, placas comunicativas, alguma coisa assim. E eu falei muito rápido a minha palestra. Veja, tinha muito conteúdo para explorar. Eu falei muito rápido. E eu lembro que ela falou para toda a turma: pessoal, vocês todos podem sair da sala, só a Aline fica. E eu pensei, pronto, tô perdida agora. E foi muito interessante, porque ela me deu um feedback muito importante, né? Do tipo, olha, Aline, você tem conteúdo, você tem conhecimento, só tem que preparar melhor a fala, falar mais devagar, articular as ideias, mostrar o que você sabe. Organizar para que a fala ela alcance realmente o propósito do outro que precisa entender o que você está falando. Porque falar sem ninguém entender não tem muita razão de ser. E aí eu coloco essa história por quê? Para dizer para vocês, puxa, mas o que a fonoaudiologia tem a ver com o mundo dos negócios, com o ambiente corporativo, com as empresas e tudo mais? Tudo a ver. Né? Tudo a ver, porque se você não consegue falar, não consegue expressar as suas ideias, você não consegue se relacionar, você não consegue assumir um cargo de liderança, ou mesmo apresentar um projeto, ou mesmo se impor, né? Poderíamos dizer assim, se impor no sentido de, seja
em relação a negar uma demanda ou então a aceitar essa demanda, a argumentar. Então, sim, né, eu vejo que a fonoaudiologia ela tem toda a relação, né, doutora Nelly, com o ambiente corporativo e com a vida em sociedade. E aí, para começar a nossa conversa, né, depois que eu abri meu coração e contei toda a minha história ali de fala rápida, dos traumas que eu tenho da infância, de que ninguém entendia o que eu falava, qual que é a importância da fala, né, nas nossas relações sociais, no ambiente corporativo? Então, primeiramente, boa tarde, né? Eu digo para você que realmente assim, a fala, a nossa comunicação, ela está presente desde o nosso nascimento. Quando a gente nasce, a gente já começa se comunicando e a primeira emissão de comunicação que a gente faz é o choro. Então, nós nos comunicamos de várias formas. Nem sempre nós nos comunicamos somente falando. Nós nos comunicamos através de gestos, de atos, nos comunicamos através de expressões faciais. E uma das coisas que nós também usamos para comunicação, para comunicar o que desejamos, é a forma verbal, que é a fala, né? Então, ela realmente está presente em todos os momentos da nossa vida. Desde a hora que a gente nasce até o nosso último suspiro. A gente está o tempo todo tentando comunicar algo a alguém e a maioria das vezes através da forma verbal. Então, ela é muito importante. E é como você falou, em alguns exemplos que você deu ali, né? Você criança, tendo as suas necessidades e as pessoas não te entendendo, e você tendo dificuldade em comunicar o que queria muitas vezes se inibindo, se recolhendo, porque não conseguia estar expressando, né, o que você desejava. Na escola, você teve experiências também, teve o privilégio de ter pessoas que te deram feedbacks e você também teve a oportunidade de correr atrás, e isso é uma coisa muito legal, porque a fala, né, ela é um ato motor, e por ser um ato motor, nós temos a possibilidade de melhorá-la e de aprimorá-la. Então, você fez o seu papel, correu atrás, e hoje você está aí podendo desenvolver várias coisas que exigem uma forma de falar que seja clara, que tenha uma certa velocidade adequada. Você chegou aonde você precisava e está podendo exercer um papel que lá atrás você nunca nem imaginou que estaria exercendo, né? Então, e você vê o quanto isso é importante para suas relações, né? Tanto pessoais quanto profissionais. Você é um exemplo real disso, né? E junto com isso também, a gente vai ter aí nas nossas relações profissionais, né? Como você mesmo colocou também nos seus exemplos. Falando bem, nós construímos pontes, né? Nós conseguimos alcançar o outro de uma forma mais clara, nós conseguimos alcançar outra pessoa de uma forma mais eficaz. Então, por isso, realmente, a temática de negócios e tendências, ela envolve de uma forma talvez mais indireta, mas a fonoaudiologia também vai estar presente, podendo auxiliar esse público. E eu também tenho que colocar aqui para os nossos convidados, nossos ouvintes, né, que a doutora Nelly, ela não está aqui aleatoriamente. Na pandemia, quando todos nós fomos desafiados a fazer tudo online, a fazer tudo de casa, e várias lives e transmissão, e diversos eventos, e o desafio, né? E quantas vezes ela me orientou e falava, agora você treina, agora você ensaia, agora você grava, escuta o que você falou, se olhe no espelho, né? Então, assim, todas essas dicas que você passou para mim durante a pandemia, existe alguma dica, receita para falar mais devagar, começando ali pela minha chamada, né? Que o meu exemplo pessoal, a fala rápida. Né? E aí, dentro desse contexto do falar devagar, a gente tem aqui, estou eu falando com as mãos, né? A gente acaba se gesticulando enquanto vai conversando, o corpo vai se posicionando, o semblante vai fechando. Fala um pouco pra gente, doutora Nelly, o que é esse processo? É natural? São as nossas emoções que estão falando? O que é esse corpo que fala junto, né? Sim. Então, existem algumas situações que falar junto,
deixar com que o corpo manifeste, assim, os braços ou mesmo o semblante, elas não são aconselháveis, né? Porque muitas vezes as pessoas elas perguntam assim, eu posso mexer as mãos? Eu posso falar com as minhas mãos também? É errado? E se eu fizer muitas mímicas faciais, é errado isso também? Tudo vai depender da onde você está para estar como falante, né? Como uma pessoa que vai estar sendo ouvida. Quando eu estou, por exemplo, com um âncora de um telejornal, eu não posso esperar que ele mexa as mãos, que ele faça semblantes, porque a ação que ele está exercendo, ele não deve, de forma alguma, deixar transparecer emoções. O papel dele ali é transmitir a notícia. Então, ele não pode, é inadmissível para ele estar transmitindo emoções. Nas outras funções, quando a gente está pensando assim, em funções como o professor, o diretor de uma empresa, o vendedor, o religioso, muitas vezes, né, o pastor, o padre, essas pessoas, elas têm mais liberdade, elas podem usar as mãos para falar. Muitas vezes, em algumas situações, até isso é importante porque atrai a atenção. Um professor em sala de aula, por exemplo, se ele vai estar falando monotonamente para os seus alunos, isso faz com que eles percam o interesse mais facilmente. Então, quando ele gesticula, entona, faz entonações importantes, isso faz com que a atenção do ouvinte fique mais voltada para ele. Um vendedor, a mesma coisa. Quanto mais ele consegue mostrar corporalmente a importância daquele cliente, mais aquele cliente se sente envolvido. Então, falar com o corpo não é tão negativo assim, mas a gente, claro, sempre tem que pensar onde eu estou nesse momento, né? Nessa posição que eu estou ocupando nesse momento, ela me permite isso ou não me permite isso? Então, isso é uma análise importante que cada um tem que estar se fazendo. E dentro dessa questão de fala e de comunicação, importante é isso do se analisar. Quando a gente fala do falar com as mãos, falar com o corpo, é uma análise que a gente está fazendo. E a gente pode fazer várias análises dentro desse processo de comunicação. Eu posso estar pensando, o tom de voz que eu estou usando, ele está adequado ou ele não está adequado? As palavras que eu estou usando, né? Elas estão adequadas ou não estão adequadas? A gente pode, como você mesma comentou, a questão da pandemia, né, que trouxe, evocou isso, a comunicação mais, exigindo mais a comunicação de uma forma que não fosse tão presencial, e por isso alguns cuidados, porque a gente está passando uma imagem ali na tela, mas assim, a gente pode estar cuidando disso o tempo todo, né? Então, a gente pode estar treinando na frente do espelho realmente para ver como é que está a nossa fala, como que está o tom de voz. A gente pode estar gravando quando a gente está falando. Hoje em dia o celular ele é um recurso maravilhoso que nos auxilia muito nesse processo. Então, o próprio WhatsApp, quando a gente manda mensagem de voz para outra pessoa, volta, escuta de novo aquela mensagem para ver se aquela mensagem que eu mandei, como que eu falei. Falei rápido, falei devagar, gaguejei, não gaguejei. Essas coisas todas são importantes, são mais fáceis de ser monitoradas hoje em dia, e a gente deve estar, assim, quem trabalha com comunicação, quem depende dessa questão de comunicação para estar alcançando as pessoas, elas devem sim utilizar desses recursos. Se olhar no espelho, ver como é que está o corpo, e pensar, fazer uma reflexão assim, eu gostaria de ver alguém fazendo assim, isso agrada a mim? Porque isso tem que agradar a mim por primeiro, né? Porque senão eu não consigo vender para ninguém nada que eu não gosto, na verdade. Então, olhar com verdade, olhar para mim, dizer isso que eu tô, a forma como eu estou fazendo, eu gostei disso? Não, eu não gostei. Como que eu posso fazer melhor? Seja tanto na parte do corpo, quanto na parte das questões faciais, a mímica, se estou fazendo de mais, estou fazendo de menos, também na entonação vocal, na velocidade de fala, tudo isso é possível de eu olhar com um olhar assim verdadeiro, não para me colocar como vítima que estou fazendo tudo errado, mas assim, no que eu posso melhorar. E depois de um tempo, também uma outra dica que a gente passa é
De tanto eu me ouvir, eu já acho que eu tô falando bem, eu já acho que eu tô falando correto, eu já acho que tá bom. Então é legal pedir para alguém da minha confiança, minha esposa, meu esposo, uma pessoa amiga, que ela também me ouça e me conte, me dê um feedback. Como que eu tô fazendo? Tá legal, não tá legal? Tô tendo vícios de linguagem, porque isso também é uma coisa que a gravação ela favorece a gente observar, né? Se está fazendo vícios de linguagem, falando muito né, falando muito hum, que são vícios de linguagem que são cansativos na comunicação. E é legal quando a gente tem um feedback de uma outra pessoa. Claro que se eu tenho uma condição e uma necessidade maior, eu devo sim estar procurando um profissional para me ajudar, para me auxiliar, né? Mas assim, para coisas mais corriqueiras, para iniciar, para eu começar um pequeno monitoramento em mim e ver como é que eu estou fazendo, né? Vou lá, me olho no espelho, falo na frente do espelho, como que está saindo, gravo a minha voz, escuto de novo. Os vídeos no Instagram também permitem bastante isso, então isso é uma ferramenta bem legal também que a gente pode estar utilizando para fazer esse treino, se eu não quero falar na frente do espelho, mas eu posso estar gravando ali um videozinho e vendo como é que está saindo. E isso tudo vai fazendo com que eu melhore essa minha autoimagem de comunicação. É, você falando ali, eu pensei que tudo isso que você nos passou exige coragem, né? Coragem no seguinte sentido, né? Eu tenho que ter a coragem de me olhar no espelho. Eu tenho que ter a coragem de perceber como eu estou. Eu tenho que ter a coragem de dizer, nossa, como todo mundo fala, que horrível que é a minha voz, eu não gosto da minha voz. Mas é fato que a voz é essa, né? A, a voz, acho que ela tá sem som. Oi? Desculpe. Só interrompendo você um pouquinho, essa questão da voz, na verdade, quando a gente se escuta, a gente estranha tanto porque a gente não é acostumado mesmo a nos ouvir. A gente é acostumado a ouvir os outros. E a gente tem uma imagem da nossa voz parcial, né, quando a gente escuta a gente no gravador. Não é a voz que eu escuto quando eu falo. Porque só fazendo um link aí, quando eu falo, eu escuto a voz que sai da minha boca e entra nos meus ouvidos, e a voz que é produzida aqui dentro e que eu também a ouço. Então, eu faço uma soma das duas e tenho uma imagem vocal minha. Quando eu vou para o gravador, eu tenho só essa que sai de fora. Então, num primeiro momento, eu não me reconheço nela. Mas quando eu começo a treinar e ouvir mais vezes, eu vou me reconhecendo nela. E aí eu vou vendo que sou eu mesmo e vou podendo melhorá-la e me identificando mais com essa voz, tá? Então, a voz que você escuta no gravador e que no primeiro momento você não gosta, é a voz que o outro ouve mesmo. Então, é bom a gente fazer as pazes com ela e gostar dela também. Adorei essa. Realmente, a expressão fazer as pazes encaixa muito bem, né? Porque a gente tem uma resistência a gostar da nossa voz num primeiro momento. Não tem ninguém que eu ouça e fale assim, nossa, adoro me ouvir, né? E a gente tem essa resistência mesmo. Mas sabe, você foi falando ali sobre várias dicas, né? Sobre olhar no espelho, gravar, vídeo do Instagram. Quantas vezes a gente, às vezes, eu mesma ainda ontem, apesar de toda, eu diria, malemolência que a gente foi desenvolvendo aí com a pandemia, ainda ontem precisávamos fazer um vídeo curto ali para pós-graduação, referente a um evento que será na próxima semana, o Simpós. E eu, né, liguei a câmera do vídeo, liguei a câmera do computador, coloquei o fone de ouvido e fui ensaiando, né, para ouvir a minha voz, para ver o semblante. Quem ouve deve pensar assim, nossa, mas vocês fazem isso direto. Mas é sempre um novo desafio, né, Anneli? É sempre um novo desafio da gravação, do que os outros vão ouvir. E aí você deu todas essas dicas pra gente. Eu comentei de ontem, porque o computador também tem o recurso câmera, que você pode gravar tranquilamente e ver como é que tá, né? Mas eu contei a minha história pessoal também da fala rápida. E você tem alguma dica? Ou então, saindo do amadorismo da palavra dica, mas algum exercício, né, técnico realmente, de profissional da área de fonoaudiologia, para as pessoas melhorarem a fala, para as pessoas articularem melhor, ou mesmo falarem mais devagar. Você já falou, né? Gravar, ouvir, mas
exercício de articulação, assim como a musculatura do braço que a gente mexe, né? Essa parte aqui também me parece que é toda muscular e que a gente tem que fortalecer, né? Sim, sim, exatamente. A gente tem toda essa questão aqui, são músculos, né? Bochecha, lábios, língua, são músculos e a gente deve exercitá-los. Eles podem sim melhorar, ficar mais fortalecidos, e ao longo do tempo eles vão ficando mais flácidos, eles vão ficando com uma morfologia diferente. Veja, quando a gente fala sobre comunicação, a gente tem que pensar que, além da fala, do ato motor da fala, nós temos uma outra característica bem importante, que é a nossa voz. A qualidade da nossa voz, ela faz também muita diferença nesse processo de comunicação. Dá para ver assim, um dia que a gente está gripado, um dia que a gente está resfriado, o nariz está mais trancado, uma noite mal dormida, problemas, de repente, até estomacais, que vão gerando um certo pigarro. Então, isso tudo, a nossa voz, ela reflete, né? Quando a gente não está bem de saúde. Então, assim, a gente sempre orienta que, além da gente pensar na produção da fala, a gente também deve pensar na qualidade da nossa voz. Eu sempre oriento que a gente deve tomar água, muita água. Água é bom para tudo, né? Não ia ser diferente para a voz. Então, aqueles 2 litros de água por dia, que é clássico, que as pessoas comentam, todo mundo incentiva a tomar, sim, para a voz também é muito importante. Uma outra dica muito legal é o consumo, ter o hábito do consumo de maçã. A maçã é uma fruta super recomendada para a voz, pela sua propriedade adstringente que ela tem, ela limpa esse trato vocal. Então, se a gente tem algum pigarro, alguma coisa que esteja incomodando, ela vem nos auxiliar e deixa a nossa voz mais clara. E uma coisa muito legal da maçã é que, como a maçã é uma fruta mais dura, exige de nós uma força na mastigação. E assim, ó, a gente tem que pensar daí um passo a mais. Para a gente falar, então a gente precisa ter uma musculatura equilibrada. O que equilibra essa musculatura naturalmente? É a mastigação. Então, quando eu como uma maçã, eu faço com que essa minha bochecha, esses meus músculos se exercitem. E aí eu tô, de uma forma indireta, também trabalhando para minha produção de fala, tá? Além disso, eu sempre tenho que pensar também se eu estou com o meu sistema respiratório bom, bem equilibrado, para que eu possa ter uma boa respiração nasal. Para a fala, a respiração nasal faz toda a diferença. Uma pessoa respiradora bucal tem mais dificuldade realmente para falar, vai ter uma musculatura mais inadequada, uma musculatura mais flácida. Quem tem uma respiração nasal, um equilíbrio respiratório, tem uma fala já sai assim, né, com certo ganho em relação a essa questão muscular, porque já está mais equilibrado esses órgãos fonoarticulatórios. E aí a maçã então vai contribuir para isso também, e a respiração também. Eu preciso também sempre lembrar do meu aspecto respiratório, como que ele está. Tirando isso, né, que são coisas que não têm a ver diretamente com a fala, exercícios que sejam objetivos sobre a fala. Exercícios como trava-línguas são bem legais de se fazer. Brincar com a língua, com a bochecha, com os lábios. Pode acontecer de uma forma leve, não precisa ser uma forma rígida, assim, rigorosa, mas de uma forma leve. Estou no carro, estou dirigindo, eu posso estalar a língua. Se a minha língua está com uma musculatura boa, também vai me ajudar muito na produção de alguns fonemas, principalmente no R e nos encontros consonantais. Brincar de fazer barulhinho de carro, que vai trabalhar também com essa musculatura dos lábios, que ajuda bastante também na produção de fala. Beber com canudo, fazer uso do canudo para tomar líquidos é uma coisa legal, porque você está trabalhando a sua musculatura de bochecha, isso é muito importante, também vai auxiliar nessa produção de fala. E como a gente falou dos trava-línguas, né? Os mais conhecidos ali,
O rato roeu a roupa do rei de Roma, que é um que todo mundo conhece. Dá para fazer ele assim, o rato, fazendo com que esse R se prolongue, roeu a roupa do rei de Roma, sempre articulando bem. Eu não vou fazer o trava-língua como as crianças fazem, para ver quem fala mais rápido e consegue acertar. Não. Eu vou falar os trava-línguas, exagerando bastante nesse movimento da articulação, tendo uma articulação bem exagerada, que é para eu ter uma pronúncia bem correta durante o, o treino, né? Para que a hora que eu for falar, eu consiga falar de forma clara, numa velocidade adequada. Por exemplo, aquela do tigre, ela é bem difícil, as pessoas costumam se embananar, né? Então, ela é um trava-língua bacana de se fazer. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Essa é um trava-língua que é bem exigente. E aí, repetir isso de forma exagerada para que a gente possa treinar, então, essa articulação e aí conseguir que na hora que eu for falar, a minha velocidade vai estar mais adequada, essa musculatura vai estar mais equilibrada. Outra coisa também é o seguinte: quanto mais eu falo e presto atenção na minha forma de falar, mais eu inconscientemente me monitorando em todos os momentos. Então, se eu paro para fazer pequenos exercícios para melhorar a minha qualidade de comunicação verbal, né, essa qualidade de fala, quando eu estiver falando com as pessoas, eu vou estar prestando atenção se está saindo bem, se não está, se está legal, eu já vou me monitorando meio que inconscientemente. Então, isso é uma coisa que vai se tornando mais natural. A gente começa de uma forma forçada ali para prestar atenção e se monitorando, gravando, olhando, e depois a gente acaba indiretamente olhando, se monitorando meio que o tempo todo. Uma outra dica legal também é prestar atenção em pessoas que a gente gosta, seja na televisão, seja na internet, de como elas falam. Isso também é uma coisa legal, analisar um pouquinho o outro, né? Então, tal jornalista bem, tem uma entonação bacana. Tal jornalista eu não gosto muito, parece que ele fala meio que uma respiração atrapalhada. Tal apresentador. Isso faz com que eu também comece a ter um monitoramento diferente sobre mim. Isso também é um outro exercício interessante. Então, você foi falando ali e eu fui lembrando que no caminho, sempre que eu tenho um evento que eu vou falar, eu venho ali brincando com a boca, né? Venho ali estralando a boquinha, brincando com a língua, fazendo igual criança, né? Que nem você falou, assim. Precisaria, reconheço, fazer com mais disciplina, né? Talvez fosse mais indicado, mas nem sempre dá. Daí no carro a gente vem ali ganhando esse tempinho e fortalecendo um pouco essa musculatura. E quando você falou também da questão nasal, foi interessante porque hoje eu fiz uma sessão aqui, Abra o Seu Coração, né? Eu também passei por todo um procedimento que quando eu falava muito rápido, eu tinha uma respiração totalmente bucal. E a vida, ela muda sensivelmente quando a tua respiração é nasal. Fala, articulação, sono, tudo muda, né? Então, são vários fatores, claro, que vão favorecer no bom uso desse órgão chamado boca, que vai tirar o som, vai poder permitir que você se comunique. Porque você bem colocou, quando ninguém nos entende, o que acontece? A gente bloqueia. A gente acaba não falando, porque a gente sabe que ninguém vai nos entender, que a gente tem que ficar repetindo, que não vale a pena falar. E trazendo isso, assim, tanto da vida pessoal quanto a vida profissional, isso causa um ônus enorme para o indivíduo, né? Porque ele vai deixar de ter boas relações no âmbito pessoal, né? Amizades ou mesmo afetivas, desenvolver projetos pessoais, profissionais, apresentar projeto para a chefia, assumir cargos de liderança, né? Você não consegue se relacionar. Então, assim, a fala, ela é um contato direto, né, entre os seres humanos, né? Então, a importância dessa temática, né, no programa como o nosso, que a fala é fundamental dentro do ambiente organizacional, né?
Com certeza. Quando você fala sobre é, o ônus que se tem numa pessoa que tem problemas de barreiras na comunicação, né? Essas barreiras elas podem ser de diversas naturezas, mas realmente assim, muda o destino de uma pessoa se ela pode se comunicar melhor, né? Ela pode ter muito mais possibilidades, ela pode ter muito mais conexões, muito mais experiências quando ela consegue comunicar o que ela deseja. Então, a comunicação ela é importante, sim, em todos os setores, em todos os ambientes, né? Quando você fala assim, é, do ônus, eu penso muito assim naquele adolescente retraído que não consegue se comunicar, que muitas vezes acaba se envolvendo com uma galerinha que também são aqueles que se sentem mais os rejeitados, os mais excluídos, e o quanto ele atrasa na vida dele, muitas vezes, né, até que ele consiga superar isso, para que ele possa ter mais possibilidades na vida, né, e isso vale, sim, para todos, né, a questão dos, dos negócios, né, uma pessoa que está numa tarefa de vender, deseja, gosta, acha que vender é realmente aquilo que ele gosta de fazer, porém tem dificuldade de comunicação. Então, o quanto isso vai atrasar, né, a vida dele. Alguém que deseja lecionar, mas se frustra porque chega na frente de uma sala de aula e muitas vezes não consegue atrair a atenção das pessoas, não porque não tenha conteúdo, tem argumentos, tem conhecimento, mas não consegue fazer com que as pessoas prestem atenção, com que os alunos se envolvam junto. Então, realmente, são coisas que a gente pode estar aí melhorando e fazendo com que avance, com que haja sucesso mais rápido, todos ganham. Aquele que conseguiu fazer o que deseja, quanto quem está à sua volta. Mas é bem isso. E olha só, o nosso tempo passa, né? Veja, aí a gente já foi ali 30 minutinhos conversando, né? E passou muito rápido, como sempre. Eu falo que meus convidados são escolhidos sempre a dedo, que a conversa é muito rápida, muito agradável, né? E aí, doutora Nelly, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, tirar alguma dúvida, tem alguma forma de falar contigo? Sim, eu estou bem aberta, né, para responder qualquer questionamento, no que eu puder auxiliar, e eu deixo disponível o meu WhatsApp, já passei para vocês, né, para o seu pessoal, fica disponível, pode mandar mensagem, áudio, né, e no que eu puder estar colaborando, eu estou à disposição. Né, a gente aqui do Grupo Ninter e da pós-graduação só tem a agradecer, né? Peço para que você mantenha mais um pouquinho conosco aqui ainda. A gente tem eu vou divulgar um pouco, né, os nossos eventos. Falamos tanto em comunicação, né? E nós temos aqui, olha, falamos em comunicação e falamos em educação. E se tem uma coisa que nós do Grupo Ninter sabemos fazer, né, é levar informação com qualidade, com conhecimento a todos os cantos do país e até para a área internacional, agora com os polos fora do Brasil, com o YouTube e tudo mais. Então eu convido você que está nos ouvindo a acompanhar sempre os eventos da pós-graduação. Veja, nós temos o programa de rádio Negócios e Tendências que ocorre toda sexta-feira, né, aqui com transmissão da Central de Notícias Uninter. E é um programa que são vários coordenadores e cada sexta-feira é um coordenador com uma temática específica. Então, toda sexta-feira, às 15 horas, acompanhe então o nosso programa. Temos também um programa de televisão chamado Por Dentro da Pós, que é transmitido pela TV Profissão. Acontece toda quarta e toda sexta-feira, às 16 horas, com retransmissão na segunda e nas quintas, às 21 horas. Você pode assistir pela TV Profissão, direto pela internet, pelo Facebook da TV Profissão. Você pode acompanhar pelo canal 13 ou pelo canal 5. Aí depende um pouco de cada região. Mas você quer saber exatamente como acontece cada evento e os horários dele? Siga o Facebook da pós-graduação. Toda semana nós alimentamos com informações da pós-graduação do Grupo Uninter. O Facebook é Pós-graduação Uninter, Uninter Pós-graduação. E também temos o LinkedIn, que é Pós-graduação, Pesquisa e Extensão Uninter. E ainda, pessoal, eu sempre deixo o meu e-mail, caso alguém tenha alguma sugestão de temática. Eu brinco,
brinco falando sério, né? Dúvidas, críticas e sugestões, podem entrar em contato, é aline.e@uninter.com. E aí, antes de encerrar, eu quero falar para vocês sobre um evento que a pós-graduação está promovendo na próxima semana, que começa agora, segunda-feira, dia 12 de junho, que é o segundo Simpós. É um simpósio da pós-graduação do Grupo Uninter, que a temática desse ano é empregabilidade digital. E aí, eu quero que vocês acompanhem um videozinho aí de 1 minuto do diretor da Escola de Saúde falando sobre esse evento. Por gentileza. Olá, eu sou o professor Cristiano Caveião, diretor da Escola de Saúde Única aqui da Uninter. E hoje eu tenho um convite super especial para fazer para todos vocês. Inscreva-se no segundo Simpós, nosso evento de empregabilidade e cultura digital promovido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação em parceria com as escolas superiores aqui da Uninter. Nesse grande evento teremos várias palestras, mesas redondas que vão falar sobre empregabilidade, ensino, network. Aproveite e faça sua inscrição e participe deste evento. Pessoal, o evento é gratuito, a inscrição é se você quer um certificado. Não quero certificado, professora, vou só entrar para assistir? Joia, também está disponível, né? O importante é ter a sua participação. Nós teremos ali muitos profissionais de mercado que vieram gravar um vídeo conosco, professores fazendo a mesa redonda, diretores de escola de negócio abrindo o nosso evento, mas, sobretudo, profissionais que se fortaleceram no mercado e que atuam no mercado através da cultura digital, que tem força, que tem empregabilidade. Então, eles vêm compartilhar conosco e com vocês a experiência deles, o conhecimento deles. Todos esses eventos, pessoal, tanto a Simpós quanto a nossa rádio semanal, ela tem o apoio da Central de Notícias Uninter. A quem eu quero é agradecer. Agradecer primeiramente a doutora Anneli, que participou conosco, compartilhando seus conhecimentos, gastando seu tempo, né, sua experiência, trazendo essa informação. E agradecer ao Arthur e a toda a equipe da Central de Notícias Uninter, que permite que a gente tenha esse momento, né, de interação com vocês e de transmissão de conhecimento. Pessoal, aguardo vocês no próximo encontro. Um bom feriado a todos e aguardo vocês no Simpós. Até mais. Tchau, tchau.